A pastora falou algo interessante. Quando a gente fala dos cânticos antigos, realmente, a gente tem uma nostalgia. Eu lembro dos meus avós ouvindo. Na época que eu mal conhecia a palavra, mas ouvia. O cântico favorito da minha avó materna, paterna, era Quão grande és tu. Aquele grandioso és tu, na verdade. Então minha alma canta a ti. E eu me lembro da minha vovó, sofrendo ali, ela teve Alzheimer, ficou bem debilitada, e ela, no fim da vida, conseguimos lá uma estrutura para ela, uma cama hospitalar em casa, para ela poder ter toda uma assistência. Obrigado, galardão, né? E, e aí eu lembro dessa maca, e ela era bem espaçosa, e minha avó já estava bem franzina, bem magrinha, e eu deitava com ela, e minha avó já tinha esquecido o nome de todo mundo. Ela trocava, ela olhava e te chamava de, tipo, você é a Gláucia, ele é o Daniel, e é assim com todos os netos e os filhos. Mas quando eu começava a cantar essa música, Grandioso És Tu, ela cantarolava comigo. Às vezes não sabia o verso todo, mas ela sempre ia naquele refrão com toda a intensidade. E essa é a prova de que a palavra de Deus em nós dá frutos. Independente dos tempos, independente da forma como a gente recebe, ela sempre dá fruto, né? Então eu lembro dos antigos com muito carinho, não só pela poesia da música, mas porque tem uma essência muito grande, né? Hoje a gente tem que garimpar muito bem, inclusive, quando a gente fala de louvor, porque há muito cântico que não glorifica a Deus, né? Que ele atrai a glória para o homem, o homem está no centro e Deus está trabalhando, fazendo das tripas coração para abençoar mais aquele homem, porque ele é muito especial. E o alvo sempre foi e sempre será o Senhor, Cristo, né? Então, a gente é muito criterioso aqui, inclusive, com os louvores que a gente traz. Sempre buscamos entender se tem uma mensagem bíblica. Claro que tem muita coisa nova que a gente ainda está assimilando também, né? É toda uma forma nova de adorar, mas a gente tem que permanecer na essência da adoração, né? Porque o que o Senhor continua buscando são os verdadeiros adoradores. Enquanto cantávamos, Deus me levou em oração, estive ali orando, e eu me lembrei do quão agradável é estarmos em união. Quão bom e agradável é que os irmãos estejam em comunhão e em união. Porque é da vontade de Deus, porque o corpo glorifica o cabeça, que é Cristo. Então, quando nós estamos aqui, os cânticos são bonitos, são festivos, mas eles são poderosos, porque eles trazem consigo uma mensagem de vida, e é uma mensagem que rompe cadeias e prisões. Sabe, quando você está louvando e eu estou na presença de Deus, o Senhor está agindo com braço forte, e é por isso que nós precisamos louvar. Como diz a nossa irmã Cassiane, está sofrendo? Louve, né? Tá tudo muito bem? Louva ainda mais, mas não deixa de louvar, né? Lá em casa a gente tem já essa cultura há um tempo, acordamos, tá preparando café, tá com a casa na cabeça, põe os louvores, deixa os louvores lá e a gente começa a cantarolar. Daqui a pouco Deus faz um caminho e tudo que estava ali meio que emaranhado começa a achar um rumo, e aí você vê como que Deus habita no meio dos louvores. Porque foi assim lá atrás, né? E assim é nos nossos dias. Mas não é sobre louvor que eu quero falar, nem sobre adoração, embora sejam coisas muito cotidianas nossas. Hoje eu quero falar sobre o fato de Deus condenar a maldade. Deus condena a maldade. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. E enquanto a gente pensa em maldade, né, quando a gente olha ao redor, quando a gente vê na história, tanta maldade já aconteceu. Eu fico imaginando o olhar de Deus para essa maldade, porque muitas dessas maldades, elas vão direto no coração de Deus como uma flecha, porque atingem muitos inocentes, principalmente os pequeninos. Então eu acredito que a maldade deve ser algo atordoador, se é que a gente pode usar isso, né, essa palavra, para o sentimento que Deus poderia evidenciar diante da maldade. A gente tem várias evidências bíblicas de que Deus repugna a maldade. Ele fala que aquilo não entraria, não chegaria a ele como um aroma suave por conta da maldade, por exemplo, o louvor, e tantas outras coisas que aconteciam, sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças, né, ao deus Moloque, ou conhecido também como Moleque.
E a gente via tanta maldade, Deus sempre condenando aquela maldade. Só que isso não acabou. O que começou lá atrás, com o pecado que entrou no mundo, continua nos dias de hoje. Claro que nós estamos falando dos tempos modernos. Então a maldade, ela também se adaptou aos nossos tempos. Hoje você vê uma maldade com um grande requinte, né? Você tem tipos de maldade, quando a gente começa a observar e ouvir os noticiários, você fala, não é possível que alguém é capaz de fazer tamanha atrocidade com alguém. Mas é, porque a maldade está no mundo. E aí existe a grande e velha pergunta: Deus criou o mal? Né? Ali nas bancas teológicas discute-se muito sobre isso. Deus criou o mal? Deus criou a maldade? E na verdade, acredite ou não, ainda há gente que acredita que Deus tenha criado o mal. Tanto é que é o argumento de muita gente que não quer servir a Deus, porque acredita que Deus não seja bom ao permitir que o mal aconteça. Se esse Deus é tão bom, por que ele permite que tantas crianças morram de fome? Você já ouviu isso? Eu já ouvi trocentas vezes, principalmente de discursos ateístas, né? Ou de heresias, de seitas que a gente tem aí, que sempre querem refutar a verdade com essas pequenas observações. Mas se você para ver, é um pensamento lógico. Lógico quando você não conhece a essência de Deus. Por quê? Porque a palavra diz, e nós confirmamos em nosso interior, que Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, a sua bondade existe e ela nos alcança todos os dias das nossas vidas. Então, pegar o resultado de uma ação humana, de uma decisão terrena e colocar isso nas contas de Deus, na conta de Deus, é algo totalmente equivocado e muito injusto, porque Deus é bom. Ele não precisa de um advogado, não precisa da minha e da sua, vamos dizer, nosso paredão ali, tentando proteger Deus. Deus não precisa disso, porque Ele é. E porque Ele é, Ele condena a maldade. Quando você pensa em maldade, a gente pensa nas coisas que os nossos olhos estão vendo, né? A gente pensa o quê? Nas guerras, na violência, nos abusos. A gente pensa em tudo isso que a gente consegue hoje catalogar, né, e listar ali. Mas a maldade, ela vem de tempos muito antigos. E a maldade, amados, ela se inicia no nosso interior. Foi assim com Lúcifer. Lúcifer foi criado bom, um anjo de luz. Mas em seu coração, a cobiça o seduziu, o atraiu, e ali ele consumou o pecado de cobiçar o trono de Deus, a glória de Deus. Em vez de se contentar em fazer o que Deus o estabeleceu para fazer, que já era algo muito grande, né? Quando você pensa numa hierarquia, o que ele fazia era algo maravilhoso. Ele estava acima de patentes e patentes, mas ele queria mais. E quando a palavra nos lembra aqui que Deus não tenta ninguém, antes que nós somos atraídos pelo nosso desejo, e uma vez esse desejo consumado gera o pecado e, consequentemente, a morte, é que nós entendemos o que aconteceu no início da criação do mundo. Antes da criação do mundo, na verdade, quando a maldade tomou assento ou lugar no coração de Lúcifer e fez com que ele caísse. E essa maldade, ela se difundiu de várias formas. Hoje nós temos adoradores de Satanás, igrejas que são produzidas para o culto das trevas. Nós temos pessoas que batem no peito e dizem: eu sirvo o inimigo, não quero saber do Deus bom, do Deus justo, do Deus fiel que vocês anunciam. Escolheram o seu lado. A maldade, ela, quando a gente vê esse tipo de situação, né, e esse tipo tão agressivo mesmo de fé, você entende que a maldade, ela está contaminando corações a todo tempo, e nos nossos tempos ela já se multiplicou de uma forma que, se o Senhor não voltar, não haverá fé nessa terra. Lembra da palavra, né? Em Apocalipse diz que se o Senhor não abreviasse, na verdade Apocalipse ressalta isso, outros textos, né? Que se o Senhor não abreviasse os tempos, o Senhor dificilmente acharia fé nessa terra, porque até os eleitos se corromperiam. Eu conheço muitos eleitos que já deixaram o manancial de águas vivas porque não acreditam na bondade de Deus, nem na justiça de Deus. E por que não acreditam? Porque eles esperam que a justiça seja feita ao modo deles. Eu tenho um conceito de justiça, que pode ser diferente do da pastora, mas nós temos os nossos.
E às vezes o fato de Deus não fazer do jeito com que a gente espere, a gente começa a achar que Deus não é um Deus bom e que Deus compactua com certos tipos de maldade, quando na verdade não. E a gente vai entender isso. Glaucio, você pode colocar o primeiro texto, por favor? Vamos para Isaías 45. A Glaucia vai colocar ali para a gente, para ajudar. A Glaucia é uma bênção, né? Eu fico lá em casa pensando, no sábado, enquanto a gente está se organizando, falo, gente, Glaucia, Andressa, né? Tenho que tirar o chapéu para vocês, viu? Em nome da igreja. Essas meninas chegam aqui de manhã. De manhã elas vêm, elas organizam tudo, limpam esse espaço. Não tem essa obrigação, mas tem um desejo muito genuíno de fazer. E Deus, com certeza, já honra isso e vai honrar muito mais. E aí elas vão para casa, almoçam, voltam para dar jeito nesses instrumentos, para deixar tudo preparado, câmera, para você que está em casa receber também essa ministração. Então é uma bênção, eu não vou cansar de agradecer. São instrumentos nas mãos de Deus. Bom, então Isaías 45, versículo 7 só, diz assim: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Mas aí você fala, mas você acabou de falar que Deus não criou a maldade, de que Deus não é mal, e verdadeiramente Deus não é. Mas nós precisamos entender o que é a maldade, o que é o mal aqui. O mal, amados, é a consequência daquilo que o homem escolheu fazer. É essa a maldade. Mas Deus não cria a maldade no coração do homem. Só que quando o homem decide fazer o que é errado, existe uma consequência, e essa consequência é má. Então, quando você fala que Deus cria o mal, é porque Deus criou o livre-arbítrio. O desejo que eu e você temos de fazer alguma coisa é dado por Deus. E nós podemos escolher fazer o bem ou fazer o mal. Paulo vai falar, sede excelentes para o bem e sede inocentes para o mal. Logo, eu posso decidir fazer o mal. Mas não quer dizer que Deus criou o mal e colocou no meu coração para eu pecar, para Ele poder ter um motivo para me punir e eu, na obrigação de me redimir, me colocar na presença dEle. Não é essa moeda de troca com Deus, não é essa barganha. O desejo real do nosso Senhor é que a maldade não ocupe lugar no nosso coração dentro dessa proporção que o mundo acredita que é a forma natural de viver. Porque eu e você precisamos entender que a nossa natureza, embora seja má, não é a natureza que Deus quer que ressalte ou que cresça, que floresça nas nossas vidas. Tudo que Deus fez foi bom, nós falamos sobre isso. Deus nos fez bons e Ele colocou no nosso coração temor a Ele, que é o princípio da sabedoria. E se nós buscarmos do alto essa sabedoria, nós vamos achar o caminho da bondade. Mas sem essa iluminação, sem esse holofote que Deus joga, é impossível conhecer o caminho da bondade. Porque o coração do homem, por si só, é corrompido. Jeremias vai dizer que o coração do homem é corrupto, é terrivelmente corrupto, que ninguém pode conhecê-lo. Mas aquele que sonda os corações sabe qual é a vontade do nosso espírito. E ele diz que nós fomos criados à sua imagem e semelhança, portanto temos que ser bons. E ser bom, meu irmão, minha irmã, não quer dizer a gente fazer tudo certo. Quer dizer a gente ter um coração inclinado para fazer o que Deus quer. Porque às vezes o que eu faço achando que está certo, não é o padrão que Deus espera de um coração adorador. Porque eu tenho as minhas referências, vocês têm as suas. Por vezes eu fiz coisas que eu falei, eu estou na direção certinha, estava até batendo no peito com muito orgulho. Com meus, meus trapos de justiça, achando que eu estava indo muito bem na fita, e Deus falou, não é isso. Isso aqui é o seu conceito do que é bom e do que é justo, mas o que eu estou te dando é outro. E para isso você precisa se render. Então, só para a gente concluir esse versículo, quando você fala sobre guerras, coloque ele aí de novo, por favor. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Desculpa, pulei, né? Eu formo a luz e crio as trevas. Por que Deus cria as trevas? Porque Deus é a luz. E a ausência de Deus é treva. Ou seja, a existência de Deus, por si só, ela conduz todo um contexto de vida para as coisas existirem como sendo boas e ruins.
porque Deus existe e Ele é bom, tudo que está fora de Deus e que é contrário a Ele é mal. Então Deus não criou a maldade, Deus não criou as trevas, mas a ausência de Deus é maldade e é treva. E é por isso que este mundo tenebroso está indo de mal a pior, porque é um mundo que tem colocado Deus de escanteio já há muito tempo. Nós temos uma igreja firme neste mundo, uma igreja operante, uma igreja que tem orado, é uma igreja errada em muitos aspectos. Nós viemos hoje comentando sobre os escândalos. E aí eu lembro da palavra, ai daqueles por quem vêm os escândalos, porque Deus vai pedir conta. Mas isso não pode ser o motivo da minha e da sua fé ficar firme, né? Então nós temos no mundo, amados, uma igreja que está operando, nós temos missionários nos campos, nós temos pessoas pregando evangelho, temos evangelistas, ainda temos pessoas que estão aí pregando nas ruas e pregando na internet, ainda temos. E isso é uma evidência clara de que há luz. E porque há luz, nós temos que andar nela. Eu e você não fomos criados para andar em trevas. E somente Deus pode mostrar para você e para mim o que é trevas no nosso interior. E quando nós estamos aqui nessa busca incessante por Deus, Deus está trazendo para a gente as respostas que a nossa alma precisa, não é? Não é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Por vezes eu acho que eu estou indo bem, como eu falei há pouco, e eu oro e falo, Senhor, se não for, me para. Me mostra um caminho, me mostra a direção certa, mas não me deixa obstinado no meu coração. E por vezes Deus mostra, não era por ali. Era bonito, era agradável, parecia ser o caminho, mas não era o que eu tinha para você. E aí eu preciso fazer o caminho de volta. Eu preciso me lembrar onde eu caí, onde eu passei a tomar conta das coisas como se elas fossem minhas e não de Deus. E aí eu preciso me arrepender naquele lugar e eu preciso refazer um caminho. O que não é nada fácil e nem agradável, né? Mas é preciso ser refeito. A verdade, quando a gente analisa o que Deus tem para nós e que vai contra aquilo que nós já criamos, que a gente já conquistou, a verdade é que é muito incômodo para a gente fazer o caminho de volta. Eu já me coloquei muitas vezes nessa situação, mas Senhor, eu tenho feito a vida toda assim, está certo, tá dando certo, mas está dando certo, meu filho, do teu jeito. Se você quer algo mais fundo no espírito, você precisa fazer do jeito que eu quero, que eu estou dizendo que é. Então, poder fazer, você pode, você não deve continuar dessa forma. E aí o incômodo vem, porque a gente, às vezes, tem que desconstruir o nosso castelinho de areia, né? Às vezes a gente tem que colocar por terra tudo aquilo que a gente conquistou, que a gente construiu, tudo aquela reputação que a gente criou e que a gente não quer negociar, para poder viver algo profundo e algo de Deus. Quer um exemplo bíblico? Salomão. Olha para Salomão. Salomão até hoje é mencionado como o homem mais sábio. E eu acredito que realmente não haverá outro homem como ele, homem, terreno, né? Homem, carne e osso, por mais que Jesus, o verme encarnado, autor de toda a sabedoria, criador de todas as coisas com Deus Pai, a gente está falando do homem, natureza humana. Salomão, ele foi um homem extremamente sábio, lendário. Até hoje, ele ainda é a base, a referência da maçonaria. Eles, inclusive, colocam Salomão acima de Jesus. Porque Salomão foi aquele que articulou, que fez política, que fez economia, que conduziu, estabeleceu a primeira monarquia bem-sucedida, né? Depois de Davi, Saul. Mas foi no governo de Salomão que isso tudo se estabeleceu no cume, né? Ele teve de cavalos e cavaleiros e de todas as riquezas do mundo, né? Aquilo que era incontável. Rainha de Sabá foi lá para contemplar a sabedoria dele, e outros reis e outras rainhas. Então você imagina a reputação daquele homem. Como que ele deve ter sido benquisto, aclamado, desejado. Mas essa sabedoria e esse status dele não foram suficientes para afastar a maldade do coração. Você pensa num homem mais sábio que já existiu nos aspectos da terra, e você achar um motivo para condená-lo, é quase que algo inquestionável. Não, isso não poderia ser dessa forma, jamais seria possível, na verdade, você ter um motivo para condenar um homem que foi o homem mais sábio.
Mas ele foi um homem com falhas. E a maldade entrou no coração dele. E o final da vida dele não foi como ele começou. E nós vamos dar uma olhada aqui em 2 Crônicas, antes da gente entrar nesses erros dele. 2 Crônicas, que todo mundo conhece muito bem. Capítulo, 2 Crônicas 7, né? Foi? Me desculpa. Eu estou vendo aqui, Josabeate. É o 7, tá? Eu errei. Aqui é o 7, o versículo é do 11 ao 22. Troquei tudo, né, Glaucio? Foi mal. É que eu fiz com pressa. Oh, meu Deus, tá vendo? Dá trabalho para menino, ó. Esse texto, meus irmãos, ele vai falar sobre a aliança de Deus com Salomão. Deus fez uma aliança com Salomão, mas Deus deu um aviso. E ele falou, ó, se lá no meio do caminho vocês se apartarem daquilo que eu estabeleci, dos meus preceitos, dos meus estatutos, dos meus mandamentos, haverá uma consequência. Então aqui diz assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e meu coração todos os dias. Quanto a ti, quanto a Salomão, se andares diante de mim, condição, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizerdes, segundo tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, contudo, todavia, no entanto, se vós, agora Deus já fala, se vós, não é só mais para Salomão, se o povo, se vós, a sua casa, vocês, se desviarem e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá, por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á, porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. É uma palavra dura, né? Porque Salomão estava em festa, o povo estava em festa. E Deus não se deslumbra com os nossos êxitos. Deus se alegra, sim, com as nossas vitórias. Eu tenho certeza que Deus se regozija em nós, porque a palavra diz isso, que Ele se alegrará em nós com júbilo. Então, eu tenho certeza que Deus se alegra de nos ver, sendo bem-sucedidos, conquistando, trabalhando para Ele, dando frutos. Mas Deus não se deslumbra com aquilo que nós podemos fazer. Até porque nada do que façamos pode se comparar ao que Ele faz nas nossas vidas. E quando eu penso em Salomão, eu não penso como um homem que teve azar de escorregar lá na frente. Eu penso, que pena que ele não foi fiel até o final. Porque poderia ter sido bem maior, bem mais suntuoso, bem mais grandioso se ele tivesse permanecido. Porque os reinos colheriam frutos bem melhores. O que aconteceu com Salomão depois dessa palavra? Vocês se lembram?
Salomão continuou ali com sua pompa toda, suas incursões de guerra, ganhou muitas guerras, levou muitos despojos. A palavra diz que ouro, prata era como pedra em Jerusalém. Você imagina? De tanto que era. Ele não fez um escravo do povo israelita. Todos os escravos eram povos estrangeiros. Havia sim, claro, um jugo de impostos e tudo mais, como todo reino, mas ele cuidou do povo. Porém, no final da vida, ele se deslumbrou. E a palavra que eu quero falar fugiu agora. Ele se deslumbrou e ele baixou a guarda. Eu acredito que no momento da vida ele deve ter pensado assim, quer saber, olha só esse reino, isso aqui não dá, nem que eu passe o restante da minha vida dando esses tesouros, não vai acabar. Devia ser tanta coisa, que ele estava muito seguro do que ele tinha conquistado. Só que aquilo não era o suficiente para mantê-lo longe da maldade. E a palavra nos diz que Salomão se deixou enveredar por caminhos estranhos e adorar a deuses estranhos. Deuses que eram de suas mulheres, que ele tomou de outros países, inclusive do Egito. A filha de Faraó era esposa de Salomão, uma das. E ele, para agradar todas as suas esposas, ele começou a comungar com todos aqueles deuses. Ele começou a abrir mão da glória do único Deus que tinha feito tudo por ele e começou a dividir a honra, a glória e o louvor dele com deuses que não são capazes de salvar. Vamos ver aqui em Neemias capítulo 13. Neemias capítulo 13, versículo 23 diz: Vi também, palavras de Neemias, vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Perfeito, pode ir. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei algum deles, lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Acho que era só até aqui, né? Tem mais, foi mal. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, a gente pode parar por aqui, era só até lá mesmo, eu que coloquei demais. Mas a verdade é, só para a gente ver, porque há vários textos na Bíblia que a gente não lê com a devida atenção. E uma vez falando sobre Salomão, que Salomão tinha errado, alguém falou assim, Salomão? Não, Salomão não errou não. Ele foi o mais sábio, o mais perfeito, o mais rico. Assim, vamos ler a palavra de Deus, porque não vamos colocar as pessoas no pedestal errado, não. Porque é do homem o cair, o levantar é de Deus. E a gente não está aqui querendo apontar erros, mas estamos pegando um exemplo de que a maldade, ela pode entrar e inundar os corações mais fortalecidos e mais sábios. Aqueles que mais dão frutos podem ser alvos diretos de uma cilada dessas caírem e perecerem nesses erros. Mas quando a palavra fala que Salomão se enveredou por esse caminho e que ele não vigiou, é um alerta para nós nesses tempos. Nós que acreditamos que a nossa justiça, aquilo que nós sabemos fazer, aquilo que nós sabemos pregar e cantar, que isso seja suficiente para nos colocar em algum lugar de segurança eterna. O único lugar de segurança para nós é a rocha que é Jesus, não as coisas que fazemos. Quantas vezes você prometeu a si mesmo que não faria tal coisa e amanhã, no dia seguinte, né, você estava lá fazendo? Quantas vezes você prometeu, fez juras de amor a uma pessoa e no outro dia você falou assim, eu acho que eu tinha que repensar essas juras porque eu acho que eu exagerei um pouquinho. Quantas vezes nós fizemos alianças que a gente não foi capaz de cumprir? Quantas vezes pais prometeram algo aos seus filhos
e aquilo era só da boca para fora, ou filhos prometeram aos pais, porque nós somos falhos. A maldade está no mundo, mas ela não pode estar dentro de nós, porque Deus condena a maldade. E Deus não só condena a maldade, irmãos, que Ele nos dá o escape. Ele nos dá o escape da maldade. A palavra nos diz que Jesus, o sacrifício perfeito, nos fez fortalecidos através do sacrifício puro do seu santo sangue, daquilo que Ele verteu na cruz. Pelo sangue de Jesus, o que cantamos tantas vezes, Ele abriu um novo e vivo caminho. Não é assim que nós cantamos? Pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Os sacrifícios daquela época não foram capazes, jamais serão capazes de purificar o homem do pecado, da injustiça, da maldade. Mas o sacrifício perfeito de Cristo foi e continua sendo. E é por isso que eu e você não podemos olhar para o mundo e ver o mundo do jeito que está e se conformar. Mas aí, o que a gente pode fazer diante disso? Eu não tenho os poderes que esses governantes têm, de dar um estalo de dedo e fazer uma guerra começar, ou fazer uma guerra acabar, ou fazer um povo ser livre, ou levá-lo cativo. Mas eu tenho, e você também tem, um poder que está acima, que sobrepuja todas as coisas, que é o poder da fé em Cristo Jesus. Amados, nós precisamos entender que nesses tempos cruéis e de tanta maldade, nós somos a diferença que Deus está fazendo neste mundo. Através do que fazemos, através das nossas orações, através da nossa postura e da nossa decisão de permanecer, mesmo quando todos estão indo contrários. Quando eu pergunto para Deus, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Deus quer que eu permaneça, com os dois pés nessa rocha, fincado, firmado, sem vacilar, porque se não for assim, nada neste mundo vai fazer sentido, absolutamente nada. Quando a gente vê por que a gente vive, várias vezes essa pergunta, surge, por que eu estou vivendo, que sentido minha vida está tendo nesse mundo? A sua vida faz um sentido porque Deus te chamou para estar aqui. E se você não veio há 20, 30, 100 anos, há um século, é porque você tinha que vir neste presente século para fazer a diferença que Deus queria que você fizesse, quer. E Deus, Ele verdadeiramente conta conosco para propagarmos o amor. Aquilo que vence o mundo, que é a fé. Não é a vitória que João falou? Essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Nós precisamos continuar crendo. E Deus, Ele conta conosco, mesmo sabendo das nossas debilidades, mesmo sabendo quão fraco às vezes nós somos. Porque eu sei que às vezes nós estamos com a nossa esperança perdida, desesperançados, prostrados, sem força para se levantar, para seguir, para ir adiante, sem força para orar. É a realidade de muitos de nós. Nós estamos aqui hoje, graças a Deus, reunidos, com desejo, com fome, com intensidade no nosso coração para buscar a Deus, mas há muitos entre nós que estão doentes, e muitos que estão em casa, muitos que não estão na comunhão, mas que são irmãos em Cristo. E quanto a esses, Deus também conta com eles, Lucas. Vamos para Isaías 42 para a gente concluir, uma das passagens mais belas e mais inspiradoras que a palavra pode trazer, que vai falar sobre o servo Jesus. Isaías 42, nós vamos ler só 4 versículos, diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, Jesus, o meu escolhido, a justiça verdadeira, justiça de Deus, em quem a minha alma se compraz, é o deleite do Senhor. Jesus é o teu deleite, ó Pai, e nós somos filhos teus. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito. E ele pôs, aleluia. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Glórias ao teu nome. Essa verdade do ungido de Deus nos alcançou. Quando a palavra de Deus diz
que Ele não apagará a torcida fumegante, é o pavio fumegante. Sabe quando você acende a vela, né? E o pavio está ali. Quando a gente está cantando parabéns, várias vezes é assim. Você sopra a velinha, se ela é feita de um pavio, que normalmente é uma fibra natural. Você assopra e ela fica ali, fumegando, doida para reviver. Aí você sopra a bichinha de novo. Eu acho que foi até por isso que eles criaram as velas modernas. Porque no texto, porque o bolo ficava todo cuspido, de tanto que a gente... Era desse jeito, pastor. E aguenta ali o negócio. Mas brincadeiras à parte, é assim, o pavio fumegante. Deus não vai tirar a esperança daquele que está fragilizado. Aquele pavio fumegante é aquele que está perdendo a sua força de viver, que está a ponto de desistir da própria vida, como os discípulos tiveram, nos naufrágios da vida, nas perseguições, nas cadeias e prisões, ao ponto de desistirem da própria vida. E Deus vem com um ânimo novo. Não, o pavio não vai se apagar. Deixa eu soprar um pouco mais aqui, te fazer reviver. Vamos aumentar essa chama, vamos pôr lenha nessa fogueira. Vocês são poucos, mas comigo vocês são muitos. Porque, amados, eu não me deslumbro com os números. Eu não me deslumbro com os números. Eu tive a oportunidade, não vou dizer o privilégio, mas eu tive a oportunidade de congregar numa igreja que tinha 4 cultos diariamente. Eram 4 cultos. Os cultos começavam às 8h30 da manhã para as 9 horas. Nós tínhamos 2 cultos pela manhã, 2 cultos à tarde. Uma equipe de louvor com 300 pessoas que se revezavam. Era uma coisa de louco. Era uma verdadeira indústria de louvor e adoração a Deus. Mas eu não me deslumbro com isso, sabe por quê? Porque o que Deus busca são os verdadeiros adoradores. São os verdadeiros corações. São aqueles que estão com a chama acesa. E eu prefiro muito mais estar no meio de meia dúzia e uma dúzia do que estar no meio de centenas que já se apagaram, que não querem saber de Deus, que não têm fome e não têm sede de Deus, que não querem fazer a diferença, que não creem que Jesus é a justiça de Deus. Nós somos esse povo. Eu vejo isso em vocês. Eu não tenho um raio-x no olhar, mas o Espírito do Senhor testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E estamos vivendo essa diferença e vamos viver muito mais. Então, a mensagem que você precisa voltar para sua casa, com ela no seu coração hoje, refletindo e dando combustível para ela, é de que essa maldade no mundo já foi vencida. Isso vai acabar, passarão os céus e a terra, mas a palavra não vai passar. E você não pode perder a esperança de que Deus conta com você para fazer a diferença dessa mensagem na vida das pessoas ao seu redor. Ela precisa surtir um impacto na sua vida primeiramente. A palavra precisa ser avivada dentro do meio do seu coração primeiramente. Porque assim é que ela vai alcançar outros ao nosso redor, não é verdade? E se você que busca de Deus, busca sabedoria, busca conhecimento, busca o amor, busca obedecer a palavra, andar na direção do Espírito, se você decidir permanecer com Ele, o Senhor vai te sustentar até o final. Ele não vai deixar você vacilar. Mas você precisa colocar o seu coração. Senhor, eu posso estar no meu bem-estar, achando que está tudo bem. Mas se estiver errado, muda a direção. Você precisa fazer essa oração. Eu preciso, todos os dias. Eu preciso rever os meus caminhos. Eu preciso repensar as minhas alianças, as minhas parcerias. Porque às vezes o momento é favorável, mas o futuro, ele é destrutivo. E Deus sabe o que está lá na frente. Deus sabe o que está reservado na esquina. Eu não sei. Salomão não sabia. Mas a maldade entrou no coração dele. E eu e você precisamos permanecer. Vamos nos pôr de pé? Vamos nos pôr de pé e vamos orar. Porque nós queremos, Senhor. Nós queremos viver a maravilha de Te conhecer e de andar contigo todos os dias das nossas vidas. A Tua palavra diz que o Senhor não esmagará a cana quebrada. Então eu vou começar essa oração, orando por aqueles que já não têm nem mais esperança de viver. Aqueles que estão amedrontados, aqueles que estão intimidados, os que estão frios, os que estão vivendo às margens do que o Senhor tem para esses tempos.
Não deixe, Senhor, as suas ovelhas desgarradas, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que dá a sua própria vida pelas suas ovelhas. O Senhor deixa as 99 em busca de uma que se desgarrou. E eu quero orar por essas ovelhas hoje, para que o Senhor as alcance e lembre os seus corações de que o Senhor é o caminho, de que o Senhor é a verdade e que a vida é o Senhor, está em ti. E que todo aquele que em ti crê, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ressuscita, Senhor, acende essa chama, esse pavio não deixa apagar, não deixa morrer, Senhor, e faz uma obra de espanto nessas vidas. Ainda neste dia, que a mensagem do Senhor possa ecoar nesses corações e alcançar, e mover, e resplandecer, como o sol da manhã, como a justiça verdadeira. E sobre nós que estamos aqui, não nos deixe tropeçar e cair, Senhor. Não nos deixe perecer na nossa cobiça. Não nos deixe atraídos, seduzidos pelo desejo do nosso coração. Não nos deixe trocar a tua glória pelas coisas passageiras deste mundo. Fortalece em nós essa convicção de que fomos chamados para fazer a diferença. Ainda que o mundo não queira, ainda que o mundo seja enganoso, ainda que o mundo trace e busque outros caminhos, eu e a minha casa vamos te servir. Nós vamos escolher o Senhor, tu és a nossa melhor parte e nós não negociamos. E não importa o que pensam, não importa o que falam, não importa como nos rotulem, como nos vejam, nós somos pertencentes ao Senhor. Nós somos comprados com Jesus ali na cruz, pelo sangue, pela palavra, pela vida que Ele derramou. Nós somos pertencentes a este corpo e vamos permanecer em nome de Jesus. Que o Senhor ministre sobre os que estão em casa, os nossos irmãos que não puderem estar conosco, que sejam alcançados no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, na sua bondade, na sua justiça, que o Senhor peleje por eles, pelas causas que eles têm colocado nas suas mãos. Ó Deus, repreenda todas as forças malignas que tentam impedi-los de estarem conosco em comunhão, como também tentam nos impedir várias vezes. Quantos obstáculos no nosso caminho, quantas opressões vivemos nos nossos sonhos, inclusive. Que o Senhor nos dê vitória contra todo esse mal, porque nós temos o nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus, e diante desse nome todo joelho se dobrará, porque Tu és o Senhor, o Cordeiro vivo, santo que tira o pecado do mundo, e nós estamos aqui cobertos pelo poder deste sangue precioso. No nome de Jesus nós Te engrandecemos, nós queremos engrandecer o Teu nome e agradecer-Te por todas as Tuas obras nas nossas vidas, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, hoje e sempre, em nome de Jesus. A igreja diz amém? Amém.